Fala galera do TAB BR, saudações rubro-negras, eu sou Tamires Fernandes, cronista do Rubro Negro Carioca, no núcleo do Bendito Seja Futebol. E eu tô aqui para falar um pouquinho desse pós-jogo de Flamengo e Santos, válido pela 25ª rodada, que aconteceu ontem no Maracanã. O Flamengo voltou a golear, né? Ganhou de 4-1 do Santos. Claro que foi um time misto, né? Praticamente reserva. O Cuca veio com diversos jogadores, mas ganhamos, né? E antes de começar a falar sobre esse jogão, né, que foi muito importante para o Flamengo também ganhar, para se manter lá em cima, eu vou falar com vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, para sempre receber as novidades e os vídeos que a gente faz aí pós-jogos, pré-jogos e todas as outras coisas que a gente posta. Volta do Gabigol, 2 gols de pênalti, muito bem batidos, ensinando o elenco como se bate pênalti, né, e dando um alívio para o torcedor rubro-negro. Com Gabigol tem gol, né? E é isso, 2 gols de Gabigol, 1 gol do Felipe Luiz, boas participações do Bruno Henrique, ontem foi o melhor em campo, e eu sempre falo, Bruno Henrique quando resolve jogar ali pela esquerda, todo mundo para trás, fez uma excelente partida ontem, e o Flamengo conseguiu neutralizar o Santos só a partir do segundo tempo. Na verdade, a proposta do Cuca era de ficar ali, né, com os jogadores todos recuados, defendendo e tentando segurar o Flamengo, né? O Flamengo, obviamente, por ser um time mais experiente, né, do que os reservas do Santos, meninos da Vila, que não jogavam juntos, não tinham muita experiência juntos, né? O Flamengo se saiu melhor. Infelizmente, novamente o Flamengo continua perdendo muitos gols, o último passe demora a ser concluído e às vezes, na maioria das vezes, a gente tem perdido muitos gols e isso tem feito muita falta, né? Fez nas competições que fomos eliminados, na Libertadores, na Copa do Brasil, mas focar e continuar trabalhando para que isso não se repita, né? Agora nós só temos o Campeonato Brasileiro para disputar. O jogo de ontem foi um jogo que até os 40 minutos do primeiro tempo o Santos conseguiu neutralizar o Flamengo, né? Até que Gerson apareceu e fez o gol de cabeça no primeiro tempo. A equipe do Santos voltou no segundo tempo um pouco mais aberta para tentar talvez buscar um empate ou não sofrer muitos gols. E o que aconteceu foi que um pouco de inexperiência da parte deles, eles cometeram 2 pênaltis, né? E os 2 convertidos pelo Gabigol, né? Felizmente, né? Temos um batedor de pênaltis oficial. Gabigol que voltou de lesão. E é isso, o Flamengo ganhou de 4-1. Gerson também muito bem na partida. Gostei da movimentação dele, acho que mereceu o mesmo gol, né? Primeiro gol dele no Brasileiro. O Gerson é um jogador mais de criação ali. Eu acredito que tá faltando ainda para o Flamengo a criação da parte do Everton Ribeiro. É um jogador que, infelizmente, desde que voltou da seleção brasileira, tem estado muito abaixo do que ele realmente joga, do que a gente sabe que ele pode jogar. O Arrascaeta também está um pouquinho abaixo do que a gente sabe que ele pode fazer, mas o Everton Ribeiro, para mim, foi o jogador que ontem deixou a desejar. O Isla também vem fazendo partidas um pouco abaixo, né? Ele tem se atrapalhado um pouco ali com o Everton Ribeiro em algumas jogadas, inclusive a jogada que originou o gol do Santos, ele deixou o jogador subir sozinho. Claro que um gol ele é originado por diversas falhas, mas acredito que partiu também um pouco dele, ele deixou o jogador sozinho. Estamos na 3ª colocação, a 5 pontos do São Paulo. O São Paulo que perdeu ontem para o Corinthians, então muito bom. Hoje, se a gente fazer as contas, o Flamengo depende só de si para ser campeão, né? Nós temos um jogo a menos, 45 pontos. Se ganharmos esse jogo a menos e todos os outros jogos, inclusive o confronto direto com o São Paulo, nós somos octacampeões brasileiros. Falando assim parece até fácil, né? Mas não é. O Flamengo depender de si mesmo é um pouco complicado. Mas é focar, tem semanas de trabalho, temos um excelente elenco e acho que a gente consegue brigar aí lá em cima pelo título brasileiro e conseguir aí esse bicampeonato consecutivo. Outro ponto muito importante foi que ontem, pela primeira vez, a dupla de zaga muito pedida por toda a nação rubro-negra, né? Rodrigo, Caio e Natan jogaram juntos e jogaram muito bem. Inclusive o primeiro gol, né, veio originado de um toquezinho ali entre eles, né? Rodrigo Caio cabeceou, Natan cabeceou na trave, voltou pro Gerson e o Gerson fez o gol. Então, assim, estão entrosados. Eu acredito que o Rogério pode ser que use eles no próximo jogo contra o Bahia. A gente espera que sim, que ele não continue insistindo em Léo Pereira e Gustavo Henrique, que só fizeram atrapalhadas até agora. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 6h15, no Maracanã mesmo, então não tem viagem para fora, essa semana de treino. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Bahia.
ainda defendendo ali a terceira colocação, tentando subir um pouco na tabela para poder incomodar o Atlético Mineiro e o São Paulo. A gente espera que os jogadores entrem focados novamente e aos poucos a gente consiga ir mais 3 pontos e caminhando, porque realmente depende só da gente. Esse Campeonato Brasileiro, eu acho que é um afago para a torcida. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados que em breve tem mais novidades por aqui pelo Tab BR. Saudações rubro-negras. E aí, galera do Tab BR, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Freitas, sou uma das cronistas do Peixão, lá do Instagram do Bendito Seja Futebol _SP. E bom, tô passando para conversar um pouco com vocês sobre o jogo que rolou ontem lá no Maracanã. O Santos enfrentou o Flamengo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos foi a campo com um time todo de jogadores reservas, muitos meninos da Vila, muitos meninos novos, pensando totalmente no jogo decisivo que a gente tem na quarta-feira, né, pela Libertadores contra o Grêmio. Então, o Santos foi a campo com todos esses meninos, né, todos esses jogadores reservas que não tem todo esse entrosamento, não estão tão acostumados a jogar, mas acabou fazendo um primeiro tempo muito bom, jogando de igual para igual contra o Flamengo. Mas no finalzinho do primeiro tempo, o Gerson acabou fazendo um gol de cabeça, o Santos desceu para o intervalo com esse resultado de 1-0. Até então parecia que ficaria tudo bem, que a equipe santista estava assim jogando bem, mas logo na volta do segundo tempo, o juiz acabou marcando um pênalti muito bem marcado. E o Gabriel acabou convertendo, né, dando o placar de 2-0 para o Flamengo. O Santos, depois desse segundo gol, já não conseguia mais se achar tão bem dentro de campo. Acabou tomando o terceiro gol, o Felipe Luiz marcou. E um pouco depois disso, marcou mais um pênalti, o juiz marcou mais um pênalti para o Flamengo. Mais um pênalti muito bem marcado dessa vez, 2 pênaltis bem marcados, né, contra o Santos. E o Gabriel acabou convertendo mais uma vez, ficando com o placar de 4-0. Parecia que acabaria ali, que o jogo ficaria nisso, mas o Bruno Marques entrou no lugar do Marcos Leonardo e acabou fazendo um golaço de cabeça e acabou ficando no 4-1, né, o jogo. Não foi o que a gente queria, não era esse resultado, acabou tirando o Santos do G6, mas pensando em todas as circunstâncias, o Santos fez sim um bom jogo, contando com todos esses reservas, né? Mas é isso, vamos pra cima deles, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo e continue acompanhando e vamos Santos! Fala galera do Tab BR, que é a Nath Alvarenga, uma das cronistas do Corinthians pelo Bendito Seja Futebol. E hoje, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians venceu o São Paulo lá na Neoquímica Arena por 1-0. Tabu continua, 13 jogos, 10 vitórias pra gente, 3 empates. São Paulo sem vencer na Neoquímica Arena, só pra variar um pouco. O gol foi do Otero, vindo de um passe sensacional do Cantillo no primeiro tempo, aos 24 minutos, que foi um tempo que o Corinthians jogou muito bem, conseguiu envolver bastante o time de São Paulo. Nós usamos basicamente a nossa tática, que é a marcação um pouco mais recuada, esperando uma bola só para fazer o gol. O time de São Paulo é um time que usa uma triangulação mais adiantada, que não conseguiu acontecer, né, mediante a nossa marcação um pouco mais recuada. E o Corinthians está em 9º lugar da tabela do Campeonato Brasileiro, com 33 pontos. São Paulo continua em 1º lugar com 50 pontos, mas a sequência para o segundo colocado, com o Atlético Mineiro, diminuiu em 4 pontos. O próximo jogo do Corinthians é contra o Goiás, segunda-feira às 21 horas, lá na Neoquímica Arena também. E graças ao bom Deus, nós estamos a 9 pontos longe da zona de rebaixamento. Basicamente é o que a gente precisa, né? De sair de perto cada vez mais dessa zona da tabela do Campeonato Brasileiro que nós não queremos estar. E é isso, basicamente. O time do Corinthians jogou muito bem. Esperamos que essa vitória contra o time do São Paulo embale cada vez mais o time, para nós termos uma sequência de vitórias que, assim, tá bem difícil de acontecer. O time do Corinthians é um time que não tem muita estabilidade, a gente não sabe o que acontece no próximo jogo, né? Basicamente, nós estamos esperando uma vitória, mas enfim, pode acontecer qualquer coisa. Nos últimos jogos, o Corinthians está sendo bem prejudicado pela arbitragem. E basicamente é rezar para que isso não aconteça mais, para o time pegar uma sequência boa de vitórias e subir cada vez mais na tabela, para nós nos afastarmos cada vez mais da zona de rebaixamento. E é isso. Esse é o pós-jogo de Corinthians e São Paulo. E bendito seja o futebol. E vai, Corinthians! Fala galera do Tab BR, meu nome é Bárbara Rosa e eu sou cronista do nosso tricolor lá na página do Bendito Seja Futebol. Nosso São Paulo que enfrentou o Corinthians e acabou perdendo de 1-0, gente. Foram 17 jogos de vencibilidade e ontem isso foi quebrado.
Lembrando que a terceira derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a primeira derrota em clássico do ano. Então, tem muita bola pra rolar ainda, tem muito jogo pra acontecer. A gente espera que esse jogo não sirva de espelho para os outros, porque foi um jogo muito feio. O São Paulo estava irreconhecível, né, diante das últimas partidas que vinha feito. Não parecia que era o São Paulo que tinha entrado ontem em campo. Primeiro tempo aí tivemos a lesão do Luciano, e aí entrou o Pablo, né, pra substituir ele. Gol do Otero, né, do jogador do Corinthians. E aí o São Paulo também já estava sem ritmo, acabou quebrando o ritmo mais ainda. Voltou no segundo tempo aí, um pouquinho melhor, porém não mudou o placar, continua a mesma coisa, 1-0 pro Corinthians. Então, gente, é basicamente isso. O São Paulo não foi a sua melhor partida ontem, não fez um bom jogo. Porém, tem muita coisa pra acontecer, tem muito jogo pra rolar. E é basicamente isso, tá bom? Vocês aí, se inscrevem no canal, ativem o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos que saem aqui. Curte muito e compartilhe com todos os seus amigos, tá bom? Deixa aqui nos comentários também o que você acha da partida. E é isso. Um beijo no coração de todos vocês e vamos São Paulo! Fala galera da TAB BR, Juliana Braga, cronista do Vasco, falando aqui. Vim falar um pouco sobre o jogo entre Vasco e Fluminense pelo Brasileirão, mas antes vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola por aqui. Bom, vamos ao jogo. O Vasco enfrentou o Fluminense pela 25ª rodada do Brasileirão e empatou no 1-1 em São Januário. O Gigante da Colina precisava dos 3 pontos e posso dizer aqui que era uma obrigação o Vasco conseguir essa vitória, ainda mais se tratando do nosso maior freguês, né? Mas saímos com um pontinho e analisando o jogo, o Vasco teve condições sim de sair com a vitória. O jogo começou equilibrado e aos poucos o Fluminense foi tendo o controle do jogo. O Vasco teve até a oportunidade porque a equipe tricolor dava espaço para isso, mas o Vasco não soube aproveitar. E num erro da nossa zaga, custou o gol do Fluminense. O Castan cortou mal e o Wellington Silva aproveitou, fazendo aí 1-0 para o Fluminense. O segundo tempo foi bem morno e lá para o final o Vasco começou a ter o controle da bola, mas seguiu perdendo muitas oportunidades. O tricolor recuou bastante e começou a sair no contra-ataque, mas pouco criou. E o nosso técnico Sapinto finalmente fez as substituições antes dos 30 minutos. O Thales, que entrou no segundo tempo, acertou uma bola na trave e quando a gente achava que essa seria a melhor jogada do segundo tempo e a derrota era praticamente certa, o Léo Gil arriscou de fora da área e encontrou o Cano sozinho que balançou a rede. O que seria da gente sem o Cano, né? Posso afirmar que, se fosse qualquer outro jogador, não faria aquele gol. Enfim, o Vasco não jogou bem, mas comparando com outros jogos, a equipe pelo menos tentou e buscou a vitória. E conseguiu o empate, né? Porém, continuam errando, muitos erros individuais que estão custando caro. Erros de passe, falta de organização e mais um monte de coisa que estamos cansados de citar aqui. E assim acabou o jogo, o Vasco com esse empate continua na zona de rebaixamento, mas diminuímos um pouco a distância do Bahia, que está a 3 pontos da gente. O próximo confronto do Vasco é no domingo que vem às 4 horas da tarde contra o Santos em São Januário. Tá difícil de enxergar uma luz no fim do túnel com esse time, mas seguimos acreditando porque o Vasco é para quem acredita. Saudações vascaínas, um beijo. Oi, gente, eu vou falar um pouco de como foi o jogo entre Vasco e Fluminense em São Januário, 8h30 de domingo. Se gostar do vídeo, curte e se inscreve no canal. O Fluminense começou a partida com bastante posse de bola, foi quando teve o primeiro gol do jogo com o Wellington Silva. Depois disso, o técnico Marcão, no seu primeiro jogo depois da saída do Odair, resolveu sua estratégia de recuar o time, apostando num contra-ataque. Com isso, o Fluminense perdeu várias oportunidades de definir o jogo em 2-0, inclusive várias com o meia Michel Araújo. Apesar do primeiro tempo ter sido controlado, no segundo o Vasco teve bastante posse de bola e conseguiu empatar no finalzinho do jogo com um gol do Cano. Essa estratégia de recuar foi muito reprovada pela torcida tricolor, que depois da saída do Odair não esperava que isso acontecesse com o técnico Marcão, e a gente espera que no próximo jogo a história seja diferente contra o Atlético Goianiense às 9h30, dia 16. A gente quer muito entrar no G4 e não dá pra empatar num time no finalzinho que tá na zona de rebaixamento. É isso. Espero que o Marcão se adapte e mude essa estratégia, porque
A gente entregou totalmente o jogo que estava definido já. Até a próxima.